Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais uma opção de recheio para bolo. Trouxe para vocês o recheio mousse de choconinho para um bolinho de 25 centímetros. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Então aqui eu tenho 250 gramas de leite em pó ninho, 200 gramas de leite condensado gelado e 250 ml de chantilly bem gelado. Lembrando que quando a gente dá nome a um produto, tem que utilizar o produto específico, tá bom? Então na minha batedeira eu vou colocar os 3 ingredientes, o meu leite ninho, o meu leite condensado e o chantilly. Lembrando, pessoal, utilizar um chantilly de qualidade, tá? Eu gosto bastante do Norcal, mas daí é questão de gosto. Então eu vou colocar os 3 ingredientes e bater até ficar firme e eu vou mostrar pra vocês. Então aqui, pessoal, já cheguei no meu ponto e olha o ponto, que perfeito, o recheio tá bem firme. Daí agora eu vou transferir para outro recipiente porque eu vou utilizar a batedeira para bater um mousse de chocolate, tá bom? Então só por isso que eu estou trocando de recipiente. Uma dica importante, pessoal, o chantilly Norcal ele não tem muito rendimento, então se você utilizar um chantilly de outra marca, eu recomendo que retire um pouquinho do chantilly, por exemplo, coloca 200 ml, tá bom? Porque o rendimento de outras marcas é um pouquinho maior. Então vou deixar na geladeira enquanto eu faço o de chocolate. Então aqui é a primeira parte do nosso mousse de chocolate, eu tenho 60 gramas de chocolate em pó 50% cacau e 250 ml de chantilly bem gelado. Eu vou bater esses dois ingredientes para formar um chantilly de chocolate, né? Então eu coloco na batedeira, lembrando que o chantilly tem que estar super gelado, tá bom, pessoal? Mistura aqui brevemente, porque se colocar direto na batedeira sai voando tudo o chocolate. E eu vou bater até ficar no ponto firme, como se fosse para confeitar um bolo. Então aqui ó, já cheguei no ponto, vou parar a batedeira e mostrar pra vocês, é o ponto de como se fosse confeitar o bolo, tá bom? Então agora a gente vai para a próxima parte do recheio, que é o chocolate nobre. Então eu derreti o meu chocolate nobre e aqui eu tenho 260 gramas. Tem que ser chocolate nobre, tá? Não pode ser cobertura fracionada. Outra coisa importante é esse chocolate tem que estar completamente frio. Então derrete antes de começar a bater esse mousse de chocolate, tá bom? Daí eu vou bater na batedeira até ficar homogêneo e ele vai ficar um mousse bem aerado. Aqui ó, já cheguei no meu ponto, eu bati bem pouquinho mesmo, ele já ficou firme e aerado, então agora a gente vai montar o nosso bolinho. Então aqui eu tenho a minha forma, eu já forrei com plástico, já coloquei a primeira fatia de massa e vou utilizar uma calda básica de chocolate. Eu já tenho a receitinha dessa massa aqui no canal para um bolinho de 25 centímetros e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então umedeci a minha massa, a massa chiffon ela já é bem úmida, então não precisa encharcar, tá bom? Umedeci a massa, vou começar com o recheio de chocolate. Se quiser mudar a ordem do recheio, fica a critério de vocês. Então eu coloco todo o recheio, vou espalhando com a ajuda de uma colher, daí eu venho com a próxima fatia de massa para daí sim colocar o recheio de leite ninho. Então eu já espalhei muito bem, venho com a próxima camada de massa. A minha massa ela tá numa espessura de 1 dedo aproximadamente, que é uma espessura bem legal para trabalhar com bolo em recheio de mousse e nessa espessura de recheio também. Então vou umedecer ela e depois eu já venho e coloco todo o mousse de leite ninho que a gente preparou. Lembrando que aqui eu utilizei todo o recheio que eu passei a receitinha aqui no vídeo, tá bom? Então coloco, espalho muito bem e venho com a próxima fatia de massa. A próxima fatia de massa é aquela parte do papel manteiga, então eu umedeço, deixo absorver a calda, viro, coloco ali no bolinho, fecho esse bolinho e vou levar na geladeira de um dia para o outro, tá bom? Para daí sim a gente confeitar. Eu vou confeitar com ganache, mas pode ser confeitado com chantilly, chantininho também. Então aqui no dia seguinte, pessoal, vou confeitar ele aqui. Eu vou passar somente uma ganache e colocar granulado. Mas como eu falei, se quiser fazer cobertura de chantilly chantininho, também pode. Então aqui eu já preparei a minha ganache. Eu utilizei 700 gramas de chocolate fracionado para 270 gramas de creme de leite, tá bom? Eu gosto de fazer a cobertura com chocolate fracionado que fica mais firme
tudo mais. Porém, se quiser fazer com chocolate nobre, pode, porém é outra proporção de chocolate para creme de leite. Então eu vou passar essa camadinha em todo o meu bolinho para daí sim vir com o granulado. Eu optei em fazer esse bolinho com ganache porque eu queria ele bem chocolatudo, pessoal. Mas, como eu falei, pode usar aí a cobertura da sua preferência. Então, vou aplicando aqui com a ajuda de uma espátula. Eu não aplico super certinho porque eu vou colocar o granulado, tá? Se fosse deixar somente o acabamento no ganache, eu ia passar a espátula, tudo certinho. Então, agora eu venho com o meu granulado. Esse daqui é tipo aquele granulado gourmet, mas não é. Esse daqui é um granulado que eu gosto bastante de utilizar e ele é mais em conta. Mas, se você tiver aí aquele granulé da Melkin, pode também. Porém, ele vai encarecer bem o seu bolinho, tá bom? Coloquei todo o granulado, daí agora com o restinho da ganache eu vou fazer um trabalhinho de bico, é opcional, tá? Então aqui eu tenho o bico 1B da Wilton e pode ser qualquer outro bico. Vou fazer somente uma decoração bem simples aqui no topinho porque sobrou a ganache. Então eu faço como se fosse aquele sorvetinho que eu já ensinei em outros vídeos pra vocês. E agora eu vou mostrar o resultado. E olha que lindo que ficou esse bolinho, gente. Ficou maravilhoso, o sabor, tudo. Ficou a decoração linda, muito gostoso. E olha ele por dentro. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui embaixo na descrição eu deixo tudo certinho, tá? O nosso vídeo de hoje foi esse. Um beijo e até o próximo vídeo.